E aí, pessoal, estamos de volta a mais uma live. Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente. Hoje nós vamos falar sobre será que a razão de você ser promovida pode ser a sua desilusão profissional? Será que a promoção me ajuda ou me atrapalha? Até que ponto ser promovida me ajuda na minha vida profissional, né? No que eu quero, nos meus talentos, né? Porque eu vejo que muitas profissionais às vezes ficam desiludidas com a sua profissão por conta da promoção que o cargo tem, né? Então hoje em dia a gente tem muito isso, de que você está numa empresa e você precisa ir subindo de cargo, senão você não é competente o suficiente, senão você não é bom o suficiente. Mas será? Será que realmente é isso? Tem que chegar na empresa e ir subindo de cargo? Para algumas pessoas sim, mas nem para todas. O que eu vejo é que às vezes a gente cria uma crença, uma mentalidade de que preciso estar em constante crescimento, né? Eu preciso para ser reconhecida, eu preciso estar sendo promovida sempre. E será que eu preciso estar sendo promovida sempre? Porque muitas vezes a promoção custa caro para nós. Eu falo que às vezes principalmente para as mulheres. Então, o que nós vamos perceber hoje? Existem vários fatores, eu quero falar alguns fatores que você vai precisar checar aí antes de ser promovida, se realmente vale a pena a promoção no seu trabalho ou se isso realmente vai ser a causa do seu desespero profissional. Porque você vai subindo de cargo da empresa e você vai vendo que não é aquilo. Só que você gostava do seu primeiro cargo na empresa, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você foi contratado para ser vendedor. Então você gostava muito desse tete a tete com vendas. E você gostava muito de vender, de falar com o cliente, de fechar a negociação. Esse era o top, né? Então isso você sentia que você usava. Então você ia motivado, barana. E aí você virou um vendedor número 1. O que normalmente as empresas fazem com os vendedores número 1? Promovem para um cargo de liderança. E aí, quando às vezes a pessoa é promovida para o cargo de liderança, vai liderar a equipe, ela para de vender. E o que ela na realidade gostava era de vender, ok? E aí, o que acontece? Parou de vender, então ela parou de estar na zona de talento dela e foi promovida, tá ganhando talvez até mais, mas aí ela foi promovida de cargo e aí ela começa a não gostar do trabalho dela. Por quê? E aí ela começa a não querer mais ir trabalhar e aí ela se questiona, gente, mas eu gostava tanto do meu trabalho, era tão gostoso o que eu fazia. E ela não se liga que foi graças à promoção que ela teve que ela parou de fazer aquilo que ela gosta, que era vender. E agora ela virou a líder de um departamento de vendas e ela não tem mais o tete a tete com o cliente, ela não faz as negociações, ela tem que fazer o quê? Gerenciar uma equipe de vendas, que é bem diferente. Concorda? Não é? É bem diferente. Só que aí para ela retroceder numa empresa, normalmente as empresas não, isso não é no meu ponto de vista, isso não é retroceder, tá? Mas normalmente as pessoas daí elas não se dão bem nesse cargo ou nessa função e aí elas são mandadas embora, né? Porque elas não desempenharam e ela era uma ótima profissional em outra área, ou ela acaba pedindo demissão porque aquilo não foi o que ela sonhou para ela. E tem gente que a promoção é onde se desponta,
Tá? Então tem gente que, poxa, era um vendedor mas ele gostava de estar junto com as pessoas, ele gostava de ver como funcionava uma coisa ou outra, e ele é promovido para gerente e ele gosta, né? Porque ele gosta de gerenciar aquelas pessoas. Então, gente, não existe uma regra, existe você que é o único que vai saber sobre si. Se a pessoa tem essa abertura na mesma empresa, na minha empresa eu tenho essa abertura, se a pessoa não gostou do cargo de liderança ou não sei o que, quer voltar, vamos voltar, né? E isso é fantástico quando você tem essa possibilidade, mas quando não tem, você acaba sendo demitido por conta disso. Então, o que você precisa ficar muito de olho e muito esperto aí quando você almejar cargos, tá? Em empresa. Você precisa ver, poxa, vou fazer um cargo de liderança. Será que eu curto liderar? Todos podem liderar? Então, o que eu acredito, tá? Que liderança é algo que você pode desenvolver, se você quiser, ok? Então, você tem que estar disposto a estudar, aprender, entender as pessoas. Você tem que querer e saber que a liderança vai ter um preço. Não tem como ser um líder e você não entender de pessoas, você não entender sobre si próprio, como você funciona, gostar de pessoas, porque você não lidera máquinas, você não lidera uma máquina que você vai e fala com a máquina e a máquina funciona. Nós somos assim, não é? O que acontece numa liderança? Você lidera pessoas, então você vai precisar ter paciência, ouvir, saber falar, como falar. Então tem todo um pacote que vem com a liderança que você vai estar disposto ou não a. Eu acredito que todos somos capazes, só que cada um vai ter o seu jeito e a sua forma de liderança. E tem gente que a liderança é muito nata. Eles gostam, você percebe desde pequenininho, sabe aquela criança que já lidera o timezinho de futebol, ela já lidera a classe, ela já quer ser representante de classe, então tem gente que tem isso muito forte e que não consegue não liderar, tá? Que é algo assim inerente à pessoa. Ela quando vê, ela já tá liderando, ela já tá falando, ela já tá dando ordens, ela já tá assim, né? Isso desde pequenininho. Eu falo que são os poderosos chefinhos quando nascem. Né? São crianças que já têm esse ímpeto de liderança, eles já gostam de mandar, e não tem gente que já tem isso muito nato. E tem gente que vai se desenvolver e vai ter a sua forma de liderar, mas eu acredito que todos possam liderar, só que tem gente que não gosta, né? E não quer. Poxa, eu já tive profissionais assim na minha empresa que eram ótimos numa função, quando foi para a função de liderança, não rodou. Por quê? Porque ele não estava disposto a conversar com as pessoas, a dialogar, a resolver problemas. Porque o líder faz o quê, gente? Resolve os problemas. Se você quer ser líder, você tem que sempre estar se desenvolvendo, né? E você está sempre se conhecendo, sabendo como você funciona para poder ajudar o outro se desenvolver, né? Então, o que você tem que ver? Poxa, na promoção, eu vou virar líder, eu vou virar um gerente, eu vou virar um encarregado. É isso que eu quero. Eu quero me aprimorar na liderança, eu quero realmente aprender, estudar e ser capacitado para ser um bom líder, ou eu só quero ganhar mais? O que vai acontecer se você só ver o financeiro do seu cargo? Uma hora você vai se estressar, cansar e vai chutar o balde da empresa, porque não vai aguentar às vezes a pressão. Então assim, conforme você vai subindo de cargo, a pressão vai vindo. Então o que você precisa ver? Então a promoção, poxa, eu vou ser líder, eu estou a fim eu quero me desenvolver nisso, eu estou a fim ou não, eu sou mais técnico, eu gosto de ficar aqui só eu e meu computador e fazendo as planilhas, etc. Tem algum problema com isso, gente? Nenhum. De você não querer liderar ou não querer isso, não tem problema nenhum. É que muitas pessoas falam, você perdeu a chance da sua vida, não sei o quê. Mas que chance, gente, de ser infeliz no trabalho? Né? Às vezes você pode ganhar mais fazendo outras
coisas, vendendo mais, dando outras soluções para a empresa do que liderar. Então, assim, perceba se é isso que você quer, porque a liderança tem os seus ônus e bônus. Eu estou afim, e aí perguntar na empresa o que você precisa saber quando você for promovida, qual é a função do cargo, o que vão te exigir, quais são as expectativas da empresa em você neste cargo agora. O que eu preciso para esse cargo agora? Existe uma expectativa de quem está te promovendo e existe uma expectativa sua. Então, antes disso acontecer, ver o que essa função requer de você, tá? Porque às vezes não precisa ser só uma promoção para a liderança ou uma promoção para um outro setor, tá? Então, às vezes perceberam em você algo que você poderia ser promovido para outro setor. Perceba qual é a função. Eu já realoquei, já promovi pessoas de lugares para outros, de uma parte para outra, que conectou, entendeu? Ela trabalhava numa área de atendimento, só que ela só fazia o burocrático naquela área de atendimento. Aí ela foi realmente só para o burocrático. Gente, deslanchou muito mais, tá? Então, assim, o que você tem que perceber? Qual é a função do cargo que querem te colocar? Tá? Então, se querem te mudar de setor, o que você vai fazer? Quais as expectativas da empresa lá e quais são as suas expectativas lá? Então, se aprimore. Então, veja essas funções do cargo, ok? Então, perceba o que o cargo quer, quais são as expectativas de quem está te promovendo e deixe isso muito bem claro. Tá? Porque assim, isso vai eu falo que às vezes a gente não coloca as nossas expectativas, o que a empresa tem, o que nós temos de expectativa, as funções do cargo, e aí a gente entra com uma ilusão e chega na hora, sabe assim, você comprar um doce e você tem uma expectativa que é um doce maravilhoso, aí você dá a primeira mordida, você fala, que decepção. Quem já teve assim, né? De às vezes você olha a cara do doce, é lindo, mas você vai comer, não é tudo aquilo que os seus olhos viram. Então, às vezes a promoção funciona assim, como um doce muito lindo, mas quando você começa a comer, você vê que não é tão doce assim, né? Não é tão gostoso assim. Então, perceba e deixe essas expectativas claras para ambos os lados. Fechado? Outra coisa, você vai ver se esse cargo tem mais ou menos pressão do que você suporta. Eu falo que tem gente que trabalha muito bem sob pressão, né? Muito bem, e gosta de uma pressão. Eu falo que o meu marido, ele gosta muito, a pressão explode. Nossa, ele vai embora. Pode botar a pressão que for, ele vai embora. Se começam a me pressionar, eu travo. Eu não consigo trabalhar sob pressão. Muita coisa na minha cabeça, sabe? Aquela pressão para entregar, para não sei o que. Gente, eu travo. E aí, então, eu sei, trabalhos que precisam... Todo trabalho vai ter pressão, gente. Nós não vamos estar trabalhando no mar de rosas, não é? E não ter pressão, ok? Mas você vai entender, poxa, eu já não estou numa função menor, eu estou bem com o nível de pressão. Você vai subindo, o nível de pressão é outro, né? Então você tem um outro nível de pressão conforme você vai subindo no seu cargo na empresa. Então perceba se você está disposto a lidar com esses tipos de pressão, ok? Então perceba e avalie. Tá? Para você não entrar numa desilusão profissional aí, é um cargo que requer muita pressão e aí eu não consigo lidar com pressão, como que eu vou fazer? Tá? Então eu já sei que esse cargo é pressão pura, é meta, não sei o que, e eu não consigo lidar com isso, fique onde você está, né? Que você vai ser muito mais produtivo e render muito mais. Tem lugares que nos deixa realmente com uma pressão que as pessoas entram em depressão, ok? Síndrome do pânico, né? Então tem algumas coisas, algumas doenças
que o trabalho ele proporciona, a pessoa já tem as suas debilidades emocionais, que todos nós temos, tá, gente? Ninguém aqui não tem, eu não tenho porque eu nasci numa família boa. Mentira, todos nós temos as nossas debilidades emocionais, tá? Todos nós precisamos ser tratados emocionalmente. E aí, dependendo do tipo de trabalho que você tem, isso piora esse seu emocional, né? Dependendo do tipo de trabalho que você faz que não tem a ver com a sua essência, isso te piora e você sim pode adoecer. Tem muitos casos de pessoas que realmente adoecem por conta do trabalho. Porque o que acontece, gente? Nós temos características únicas, né? Temos uma personalidade, temos um jeito que a gente funciona, tá? E assim, a empresa que você está, ou o trabalho que você está, tem que fazer um mínimo de sintonia nisso, tá? Então assim, você aqui, o seu trabalho aqui, ele tem que se encaixar de uma forma saudável, tá? É óbvio que vai ter dias ruins, vai ter, nem tudo vão ser flores, nem todos os seus chefes ou pessoas vão ser amáveis, etc. Mas existe um mínimo de que precisa encaixar você e o seu trabalho, tá? Então, o que você precisa entender? O que eu estou fazendo hoje, ou o cargo que querem me dar, tem a ver com a minha personalidade? Tem a ver com os meus comportamentos dominantes? Tem a ver com as minhas características? Vamos supor que você é uma pessoa muito introvertida, gosta de trabalhos burocráticos, gosta de detalhes, gosta de coisas assim minuciosas, sabe? Aquela pessoa que gosta de ver pelo em ovo, né? Que gosta de achar os errinhos daqui e dali. Então, assim, você tem que procurar trabalhos que te favoreçam nisso, né? Já pessoas mais expansivas, que não aguentam ficar paradas, que ela tem que conversar com outras pessoas, que ela tem que ir e agitada, que não aguenta ficar parada numa sala, não é? Já desde pequenininha já era um que não aguentava ficar sentado na sala de aula, já queria ir e falar com a professora e agitar todo mundo. Então você é uma pessoa mais agitada, mais falante, mais carismática. Então assim, procure trabalhos que você possa usar isso a seu favor, né? Então vamos supor que você é uma pessoa super agitada e não gosta de ficar parada, gosta de estar na rua, gosta de... Gente, então vai procurar um trabalho que te favoreça nisso, né? Então vai ser representante, né? Representante comercial e vai, sai, conversa com um, conversa com o outro. Isso tem a ver com você e com certeza você vai fazer o melhor. E aí vamos supor que você é assim e você começa a fazer trabalhos muito internos, muito burocráticos, que exigem o máximo de concentração. Isso vai ser o seu melhor? Não vai ser. E aí você vai ficar frustrado com você, e aí entenda que o problema não é você. É o trabalho que você está, que não tem a ver com você, ok? Então, muitas vezes o problema não é você, eu sou ruim. Não, às vezes você não se encaixa nesse tipo de trabalho, mas você se encaixa em outro, né? E vai ser feliz em outro, tá? Eu falo assim, eu trouxe aqui, uma gatinha, olha que fofinha, e uma ovelhinha. Tá dando pra ver aí? A gatinha e a ovelhinha. Não são fofas? Ambas fofinhas, ambas peludinhas, fofinhas, ok? Agora imagina, a ovelha tem a sua função. Ela vai dar lã pra gente, ela vai pro pasto, né? Come outro tipo de comida. E a gatinha tem outras funções por ser gatinha, né? Então assim, ela come as
as baratinhas, lagartixa que tem, ela sobe nas árvores, né? Ela pula, as ovelhinhas sobem nas árvores. Então assim, embora as duas sejam fofinhas, imagina se eu tô com a gatinha e eu promovo a gatinha para a função de uma ovelhinha. Falo para a gatinha, agora você se vira e você vai pastar. Você vai pastar e comer grama. E eu falo para a ovelhinha, agora você vai ter que subir em árvore e caçar as baratinhas, lagartixa de casa, essas coisas. O que vai dar, gente? Se eu querer que uma seja a outra, vai dar bom? Embora as duas sejam fofinhas, né? As duas, vai dar bom se eu querer que uma faça o trabalho da outra? Se eu querer que uma seja a outra, vai dar rolo. Vai dar rolo. Vai dar rolo. Vai dar rolo, por quê? Essa daqui vai desempenhar bem a função de comer grama e dar lã? Não vai. Essa daqui vai desempenhar bem a função, vamos supor que eu contrate essa ovelhinha e fale, agora você vai caçar as lagartixas e baratas e vai subir nas árvores e eu quero que você vá na casa de todos os vizinhos pelo telhado. Vai ser a função dessa ovelhinha. Vai dar ruim, não é? Vai dar ruim, vai dar ruim. Então, o que você precisa entender? Poxa, eu sou uma ovelhinha e eu tenho aptidões, habilidades para um tipo de trabalho. A ovelhinha, ela tem o seu valor, né? Todos nós temos o nosso valor. Quem é melhor, a ovelhinha ou a gatinha? Quem é melhor aí? Me fala. A ovelhinha ou a gatinha? São fofinhas, né? Quem é melhor das duas? A ovelhinha ou a gatinha? Não tem melhor. Elas são diferentes. Falo que não existe ser humano melhor ou pior que o outro. São diferentes, né? Então, cada uma tem as suas habilidades, os seus talentos, a sua forma de lidar, isso, né? Cada uma no seu quadrado, isso. A gatinha, ela vai ter habilidades que a ovelhinha não vai ter. E a ovelhinha vai ter habilidades que a gatinha não vai ter. Agora, se a gatinha quiser ser ovelhinha, o que vai acontecer? Ela vai viver frustrada, porque ela nunca vai dar a lã que a ovelhinha dá. Se a ovelhinha quiser subir nas árvores igual a gatinha, ela vai ficar frustrada. Então, o problema está em ser quem é ou você querer se encaixar no modo do outro, tá? Então, fica de olho em você. Se você é uma ovelhinha querendo ser uma gatinha, se você é uma gatinha querendo ser uma ovelhinha, porque você acha mais legal dar lã do que subir em árvores. Né? Às vezes você acha mais legal as pessoas que vendem do que as pessoas do burocrático, né? Você acha mais legal as pessoas que se aparecem, são engraçadas, do que você que é mais quietinho e reservado e não fala nas reuniões, né? Então assim, você tem as suas características, as suas habilidades, os seus talentos seus, para um tipo de trabalho que você goste, né? Que te dá prazer, né? Então assim, o que você tem que perceber? Não olhar para o outro, olhar as pessoas que estão subindo o cargo dos outros e achar que é muito melhor do que o seu, né? Porque às vezes a gente só se compara, tá? E aí a gente se compara, porque o outro tá fazendo assim, mas eu não sou o outro. Eu sou uma gatinha, o outro é uma ovelhinha, né? Ou eu sou uma ovelhinha, a outra é uma gatinha. Então eu tô me comparando com
pessoas diferentes, com habilidades e com padrões diferentes do meu. Então, às vezes você vê aquela sua amiga que está detonando, que já foi, e que faz e arrasa, e você fica frustrada, né? E aí você fica frustrada porque você queria ser igual a sua amiga, e aí você acha que você tem que também ir galgando cargos, você tem que também ser assim, mas que você tem uma amiga mais arrojada, que vai mais para cima, que ela briga pelos direitos, e você já é mais a pacificadora, né? Você só quer que estejam todos bem, tá todo mundo bem, o clima tá bom e para você já está ótimo. E essa sua outra amiga é mais arrojada, ela fala mesmo, ela briga com o chefe, não sei o que, e aí você cria na sua cabeça que o bom padrão é o padrão da sua amiga. E aí você compara gato com ovelha, né? Porque vocês são diferentes. Então, cuidado, perceba as suas diferenças e o que você nasceu para fazer. O que te faz bem, o que te faz feliz, e siga nesta linha, tá? Tem gente que ama empreender, né? E tá muito em voga hoje, já vamos empreender, vamos não sei o quê. Mas, gente, imagina se todos empreendessem, não é? Existem pessoas que não têm, não almejam empreender, e tá tudo bem. Né? Gosta do trabalho que faz, tem uma carreira acadêmica, gosta de ensinar, gosta de não sei o que, e tá tudo bem. Porque às vezes uma pessoa dessa vai empreender porque o irmão empreendeu e tá se dando super bem e começa a falar mal de quem não está empreendendo, aí ele se mete a fazer, só que isso não é o que está dentro dele, né? Ele gosta de uma carreira acadêmica, ele gosta de ensinar as pessoas, né? Então, assim, ele gosta de estar na sala de aula, né? Ensinando lá, pagando preço pelos alunos. Olha que coisa legal, não é? Só que às vezes acha que o outro que está é melhor do que ele. Então, vamos aprender? Não existe melhor ou pior. Então, somos diferentes. E por último, o que você tem que ver aí? Os seus valores. Se o cargo onde você vai, os valores batem com você, tá? Então, às vezes você vai ser promovida e o seu trabalho vai te exigir muito. Então, ele vai te exigir muito tempo. Você vai precisar viajar e você tem um valor família muito forte. Então, o seu tempo com a sua família é muito importante para você. Você concorda que por mais que você goste desse trabalho, você não tendo tempo com a sua família, isso vai ferir os seus valores? Né? Então, perceba se vai ser ecológico para você, se vai estar essa sua promoção, se vai estar de acordo com os seus valores. Eu já vi pessoas que recusam promoções que outras pessoas falam: meu Deus, como você recusou essa promoção? Por quê? Porque não tinha, os valores dela estavam sendo agredidos, porque era um cargo que precisava viajar muito, né? E para muitos lugares ela ia perder muito o tempo da família, o tempo de crescimento com os filhos, de ver os filhos desenvolvendo, era um sofrimento. Cada vez que ela precisava passar uma semana fora, a família inteira sofria, filho chorando, ela chorando. E aí, vale a pena? Ela pôs na balança, né? Ela pôs na balança, tipo, não tá valendo a pena o sacrifício, né? Embora eu goste, está ferindo um valor família meu, que está me privando de eu ver o crescimento dos meus filhos, e está sendo muito sofrido isso. Então, perceba se essa promoção vai ferir, né? Então vai te deixar muito tempo, às vezes é o tempo, né? Eu vejo que com mulheres a gente preza muito o tempo, porque a gente precisa conciliar, não é, gente? Trabalho, família, filhos, comida,
escola dos filhos, porque a mãe precisa acompanhar, né? Eu falo que a mãe, ela tem um outro papel do que o pai nesse acompanhamento com os filhos, né? De ver como está a comida, como está o desenvolvimento na escola, porque quando o filho está lá na escola e aconteceu alguma coisa, a escola liga para quem? Para o pai ou para a mãe? Não é? Liga para a mãe, porque é papel da mãe, a mãe vai saber orientar melhor, não que o pai não faça, mas existe isso, né, gente? Nós como instinto materno aí. Então perceba se essa sua promoção não está ferindo esse seu tempo, tá? Ou esses seus valores com a sua família, né? Então, assim, às vezes eu preciso ir em jantares, né? E preciso ir em muitos jantares, muitos coquetéis, muita coisa fora, e eu tô tendo problema no meu casamento por conta disso. Vale a pena? Tá ferindo um valor de família, tá criando algumas coisas, será que vale a pena? Vale a pena uma conversa com o marido? Vamos ver, é isso, não é? Não, a empresa é assim. Então, tudo isso você precisa pensar muito quando você ter uma promoção aí, para você não se desiludir e ficar pior, né? Porque às vezes o problema, gente, não é o seu emprego inicial, foram as promoções que você foi tendo. Tá? Então, às vezes, a promoção que você foi tendo ao longo do caminho não foi te favorecendo. E aí você foi perdendo a sua essência, foi perdendo o prazer de quem você era lá no começo, porque você foi tendo que se flexibilizar muito nesse processo. Tá? Então, perceba. Era isso que eu queria passar para vocês, assim, essa percepção. Ok? Então fiquem de olho, tá? Então assim, se liderança eu tô afim, gosto ou não, tá? De liderar, perceba. Veja muito bem as funções do cargo, expectativas, fale com quem tá querendo te promover e alinhe essas expectativas suas e da pessoa que tá querendo te promover, tá? Tanto para cargos como para diferentes funções. Vê se você consegue aguentar a pressão do cargo, tá? Então, assim, vê o tipo de pressão que vão te exigir nesse cargo, aguento ou não, né? Não tô afim de aguentar esse tipo de pressão. Veja as suas diferenças, né? Se o cargo tá valorizando os seus talentos, tá valorizando quem você é na essência, perceba, tá? E se ele está valorizando, se está indo de encontro com os seus valores, né? Se não está ferindo algum valor seu, né? Porque às vezes eu vou ter que fazer concessões lá em cima, né? Então às vezes eu vou sendo promovido e eu vou tendo que fazer arranjos ou concessões que me ferem muito também. Então, assim, fere muito, às vezes, o meu valor e integridade, fere muito o respeito. Então, perceba, né? E vai percebendo as pessoas nesse cargo também. Vê, poxa, eu não quero. E aí, seja feliz no trabalho, seja qual for, sendo promovido ou não. Você tem um trabalho que tem a sua cara. Sabe, eu falo que existe um trabalho que é a sua cara, e que vale a pena trabalhar e que vale a pena ser feliz com ele. Legal? Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. Espero ter ajudado vocês aí nessa caminhada.